Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá. Pra viver não dá, para ser feliz não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pra viver não dá, para ser feliz. Vem no reggae assim, ó. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Vem, Yuri. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, galera? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Valeu! E a próxima canção diz: Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer. Então, se você tem algum motivo nessa manhã para estar agradecendo o nome do Senhor, essa é a oportunidade. Agradeça a Ele neste momento juntamente conosco, amém? Eu quero te agradecer.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Amém.
nosso culto de louvor e adoração da Igreja Batista de Imbitiba. Hoje, dia 13 de junho de 2021, um dia bem especial para os pastores batistas, né? Hoje, comemoração do Dia do Pastor. Eu estou bem feliz, recebi muitos pequenos vídeos das crianças de felicitação. Vou ver se eu consigo responder a todas elas. Acho que teria que fazer isso, né? E eu fiquei muito bem impressionado como que nossas crianças estão mudando tão rápido e poucos meses, né? Pode ser um ano e pouco, né? Assim, sem um convívio muito constante com eles, como mudaram, como cresceram intelectualmente e também como estão belos, né? Graças a Deus por isso, estou muito feliz. Quero agradecer a todas as crianças que mandaram um videozinho de felicitação e aos nossos irmãos com muitas mensagens que eu recebi e fiquei bem honrado. Muito obrigado a todos os irmãos. Nesse momento do nosso culto, nós celebramos vidas e bens, não é? Primeiro, felicitando os nossos aniversariantes da semana. Estava até conversando com os irmãos aqui na plataforma, eu acho que o mês de junho é o mês que mais temos aniversariantes na Igreja Batista de Imbitiba. Até eu cheguei a pensar que o mês de junho é onde nascem mais pessoas, não sei, talvez tenha que investigar isso, mas pelo menos aqui na Igreja Batista de Imbitiba parece que o mês de junho é realmente muito próspero, né? Então vamos lá, vou ler aqui o grupo dos irmãos que estão recebendo nossos parabéns nessa semana, né? Dia 14, a partir de amanhã, então temos uma Beatriz Alvarenga, está ainda no dia 14, a Laura Medeiros, né? Está residindo fora de Macaé, gente muito querida nossa. Ainda no dia 14, o Léo Moura, Leonardo Moura, Léozinho, né? A nossa alegria, o Léozinho, crescendo e se desenvolvendo, graças a Deus. É o nosso menino espoleta da nossa igreja, sempre bem ativo, a alegria dele e nos contagia. Deus abençoe Léozinho nesse dia, né? Dia 14, amanhã vai ter bolo lá. Eliane e Jovelino vão preparar o bolinho com certeza. E uma família muito, muito linda, muito abençoada. Parabéns, Léozinho. Dia 16, irmã Danila Silveira de Sá. Ainda no dia 16, Fábio Correia, nosso músico mavioso. Dia 17, Diego Stefanini, nosso professor, né, de educação física aí, fazendo sucesso nas academias. Deus abençoe, faça prosperar Diego Stefanini. Dia 17 ainda, o Eduardo Campos. Edu aí, poxa, que sufoco passamos, né, com o Bernardinho, mas graças a Deus, agora em paz, celebrou o aniversário com tranquilidade. E no dia 17 ainda, a irmã Mariane Moraes. Continuamos no dia 17, a Vivian Medeiros. Vivian, estou com saudade de ouvir uma boa piada. A Vivian tem um repertório ali de piadas que não cessa, e todas piadas inteligentes e muito boas. O convívio com Vivian é sempre muito agradável. Saudade, Vivian. Dia 18, Antônio Alves, Tuninho, né? Nosso querido Tuninho. Espero que o empreendimento, né? Você sabe, aquele empreendimento, todo doido para visitar o empreendimento. Estava vindo até estava assistindo, né, um vídeo lá daquele lugar maravilhoso e estou esperando uma notícia que está pronto para a gente poder fazer uma visita. Tuninho, Deus te abençoe. Dia 19, encerrando aqui a lista dos aniversariantes dessa semana, Luciano Soares, nosso irmão querido, nos ajudou bastante no início da pandemia, colocou a plataforma no ar, né? E, certo, retornará. Estamos aguardando o seu retorno, viu, Luciano? Deus te abençoe, junto com Camila aí. Espero que vocês estejam conectados conosco nesse momento. Se não estiver, deixo gravado aí nosso abraço e nosso desejo que você retorne logo para as plataformas, nos ajudar aqui nas transmissões do culto com o seu conhecimento. Eu não posso deixar de fazer referência aos pastores da nossa igreja, né? São sempre muito ativos, cooperantes, oram por nós, trabalham pelo nosso ministério, estão sempre prontos a abençoar e também devem ser abençoados e louvados nesse dia. Temos muitos pastores na nossa comunidade, graças a Deus. Eu começo, então, a leitura desses nomes para você também orar por eles, se alegrar com eles no dia do pastor.
pastor Davi Mesquita Leal, né, receba nosso abraço, pelo Ministério Pastoral, continue progredindo, se desenvolvendo, né, pela graça de Deus. Pastor Joelson Fim, pregador aí, né, estudioso da palavra, e nos alegra muito estarmos congregando juntos e podemos cooperar no Evangelho nesse tempo. Joelson, receba o nosso abraço também, fraternal. Deus continue abençoando o seu ministério. Pastor Antônio Franco, né, nosso veterano, estamos distantes, passou pela Covid, ele e a irmã Maria, estão bem, não tem notícia de mal, né? Deus alcance o pastor Antônio Franco também, o abençoe e o conserve com saúde e vigor para ainda nos ajudar aí na pregação do Evangelho. Pastor Jorge Barcelos, sou ex-presidente, pastora Eliane Salgado, Elianinha, querida irmã, também nossa vice-presidente da igreja, né? Segunda vice-presidente da igreja, e o pastor André Câmara Gomes, né? Todos muito envolvidos e trabalhando, ajudando, fazendo até aquele trabalho que muitas vezes não aparece, né? Que a mão esquerda faz, a direita não fica sabendo, mas todos cooperam muito comigo, como presidente da igreja, e eu tenho a alegria de compartilhar, né, as coisas do reino de Deus e viver cooperativamente com os irmãos nesse tempo. Que a graça de Deus esteja sobre nós, nos dando saúde e nos animando para continuarmos firmes na pregação do Evangelho. E nesse tempo também nós agradecemos a Deus, né, pelas vidas e também pelos bens, né? Um momento de dízimos e ofertas. A igreja precisa ter uma estrutura material para existir, né? Os compromissos são diversos, não só na área ministerial, mas da beneficência, do evangelismo, de missões, e nós temos a alegria de, estava até conversando com os irmãos pela manhã, os jovens aqui da plataforma, que quero tentar promover uma ida nossa a uma montagem de capela da Missão Confins, tentar, depois dessa pandemia aí, marcar com o pastor Daniel, e a gente participar, levar uma caravana nossa para ajudarmos a montagem de uma capela lá no Nordeste. Vai ser um tempo bem legal, e nós temos então sustentado e ajudado, né, em Missões Confins. Nos nossos cálculos ali, as praticamente 50 capelas já montadas, todas as regiões aí do Brasil, principalmente no Nordeste, eu acho que nós somos responsáveis por 4 capelas, né, com doações, motivação e até trabalhos pessoais, né? Alguns irmãos já tiveram a oportunidade de participar de Missões Confins. É uma agência missionária que constrói pequenos templos pré-moldados pelo interior do país e até aqui na nossa região, às vezes, só ser demandado, Missão Confins está pronto para palpa toda a obra, né? Graças a Deus por isso. Então, a nossa vida material tem que estar em dia, e graças a Deus tivemos a nossa assembleia, a última assembleia, o tesoureiro ficou tranquilo, andou passando um sufoco, preocupado com o futuro, não é? Mas estamos assim em tranquilidade. Então eu louvo a Deus porque Deus tem abençoado os nossos irmãos, o que acontece na igreja, na despensa da igreja, é aquilo que acontece na casa dos irmãos, né? Se há o sustento na casa de um servo de Deus, a igreja do Senhor vai refletir a mesma coisa. Então, estamos sendo abençoados mesmo nessa pandemia. O Senhor não tem cessado, né, de dispensar graça e favor sobre nós, sobre o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família, e com graça e com alegria, então, nós doamos. Aparece aí na sua tela os dados de conta bancária da Igreja Batista de Imbitiba. A surpresa nesse último relatório foi a quantidade de irmãos que doaram, né? E o tesoureiro fez uma referência, né? Ele disse: pastor, foram muitas pessoas que fizeram suas ofertas, suas doações, e alguns anônimos, né? Então eu dou graças a Deus, porque a nossa igreja tem passado esse período de pandemia sem essa preocupação na sua vida material. Deus continue honrando e abençoando a todos os irmãos. E aqueles que quiserem fazer uma doação, incentivar a igreja nessa obra missionária, na pregação do Evangelho, então veja aí a nossa conta, você tem a liberdade de fazer a sua doação e cooperar conosco. Graças a Deus por isso. Ditas essas palavras, estamos preparados, então,
para meditarmos na palavra de Deus para esta noite, você vai encontrar no Salmo 137. E eu quero fazer a leitura com você dessa porção da palavra de Deus, no Salmo 137, e leio dos versículos de 1 a 4. Por favor, acompanhe aí essa leitura, e já pedindo ao Senhor, pregador, de que o Espírito Santo já vá colocando essa palavra de Deus na sua mente, no seu coração, e nos ajude a trazer uma interpretação, uma mensagem para nós. Hoje é a palavra de Deus viva e sempre pronta realmente para corrigir, redarguir, orientar e consolar, nos abençoar. Que assim seja nessa noite também. Então, vamos à leitura do texto, Salmo 137, de 1 a 4. Diz assim essa porção da palavra de Deus. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lamentando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Para nos colocarmos a fotografia no tempo e no espaço, o que o salmista está registrando, e é um salmista anônimo, por certo, alguns dos judeus que foram levados cativos pelos babilônios de Jerusalém. Está aqui no meio dessa história, desse registro, porque a Bíblia é um livro de registro histórico, de fatos, de acontecimentos. Não se trata de histórias ou ficção. São verdades vividas, experimentadas, por isso é um livro muito atual, porque trata da vida do homem, do seu relacionamento com Deus, do seu pecado, da sua dor, da sua angústia. E a palavra de Deus, então, é viva e eficaz para sempre, não é? Então, o salmista desconhecido, ele está registrando um momento histórico assim muito importante na vida de Israel, o cativeiro babilônico. E foi um tempo assim terrível, muito sofrido, um tempo de angústia inenarrável. E estão ali nessa fotografia os judeus cativos sentados à beira do rio da Babilônia, e eles dizem que estavam com as harpas penduradas nos salgueiros, tipo de vegetação, de árvores, que está ali naquela região, sentados, né? E aqueles que os levaram cativos, os babilônicos, pediam a eles que cantassem uma música de Sião. Eles nos pediam, diziam eles, que louvássemos, que trouxéssemos alguma música da adoração ao Senhor lá em Jerusalém e que nos alegrássemos junto com eles, não é? E então eles dizem assim, como, fazer uma pergunta, como nós podemos cantar a música de Deus estando aqui em terra estranha? Como nos comportamos, como sentimos essa dor? Como podemos ter uma relação, uma referência espiritual com essa narrativa bíblica tão triste? Chorávamos sentados à beira do rio da Babilônia e lembrávamos de Sião. O que está implícito aqui, e a primeira coisa que me chamou a atenção, até porque eu fui a este salmo quando ouvi uma reportagem
tinha uma televisão, um pouco tempo atrás, e ali o jornalista justificando, né, a ocorrência do campeonato de futebol que nós estamos recebendo aqui no Brasil, a Copa América, que inclusive o Brasil está ganhando, né? Até onde acompanhei, estava ganhando de 2-0. O primeiro gol de Marcos e o segundo de Neymar, de pênalti, foi o relato que recebi. Estamos indo muito bem. Mas o repórter dizia assim, nós precisamos de alguma coisa para nos alegrar, e vai ser muito bom termos a Copa. Ele justificava, porque deveríamos ter a Copa aqui no Brasil, havia uma contenda. E ele dizia, nós precisamos nos alegrar, alguma coisa para alegrar o nosso coração dentro dessa pandemia, de tanto sofrimento, tanta morte. Quando ele falou aquilo, e obviamente ele tinha um caráter político, né? Ele foi pago para falar aquilo, para incentivar as pessoas a se alegrarem. Logo me veio o coração, falei, como que eu posso me alegrar com alguma coisa, estando numa situação, numa pandemia dessa, onde os meus queridos, meus vizinhos, meus amados estão sendo sepultados, né? Me veio logo à mente, assim, aquilo me chamou, eu fui a esse salmo, o salmo está sempre no meu coração, né? Esse Salmo 137. É um momento de dor, de lágrima, o povo de Sião, o povo da música, porque ele fala assim, canta uma música de Sião, uma música de Deus. É interessante como a música nos leva a lugares, e a música de Deus, ela é uma música diferenciada, não é? Assim, outro dia, estava andando lá pelas ruas de Nova York, pude fazer uma viagem internacional, e tinha lá um chinês, né, numa estação de metrô, daquelas que passamos ali, em Nova York, e ele tocava um daqueles violinos chineses, diferente do violino tradicional que nós estamos acostumados a ver aqui do Ocidente, né? Aquele violino oriental com um som assim completamente diferente, mas que música maravilhosa. Eu sou assim atraído, né, para a cultura chinesa, milenar, aquele som daquele violino, e as pessoas doavam, eram imigrantes, por certo, ganhando sua vida em Nova York como imigrante e recebendo doações pela música que ele tocava lá no metrô. Tem muito disso lá nos Estados Unidos, né? Mas que graça, eu fiquei maravilhado de ouvir aquele som, eu tocando aquele instrumento diferenciado. A música nos coloca em lugares, música japonesa, né? Você logo percebe o batido, aquela coisa. Então, aqui a música de Deus, os babilônios estão pedindo ao povo de Deus, ao povo de Israel, olha, vamos nos alegrar, canta uma música de Sião para nós, né? E a música de Deus realmente é maravilhosa. E aqui o que aconteceu? A música de Deus cessou na vida desses irmãos. Eles não tinham mais desejo de louvar. Eles perderam a graça de entoar cânticos ao Senhor. Na verdade, o que tinha na mente deles era só uma lembrança. Que lembrança? Lembrança de quando eles eram livres, lembrança de quando eles festejavam as festas do Senhor, iam ao templo juntos, adorando pelo caminho, cantando os salmos, né? Salmodiando ao Senhor, subindo a Sião. Que maravilha esse tempo. E eles lembravam quando eles eram livres, quando eles eram plenos, ricos. E aí, agora eles estavam nessa situação, chorando e se lamentando, e sofrendo sarcasmo, porque além de todo esse sofrimento, que o texto diz, olha, ali nós sentávamos e chorávamos, lembrando do tempo da liberdade, lembramos dos dias maravilhosos que vivemos, porque quem viveu bons dias, quem teve realmente a graça e a alegria de desfrutar de tudo, de liberdade, quando entra em cativeiro, né, é uma dor tremenda. Quem um dia experimentou a graça, a beleza do Senhor Jesus Cristo sobre ele, né, as bênçãos do Senhor, a vida em comunidade, na alegria do reino, nas coisas do reino de Deus, quem um dia experimentou isso, né, não pode suportar o tempo de escravidão. O que está implícito aqui no texto é que esses irmãos e esse salmista capturou aquele momento de dor do povo de Israel naquele cativeiro babilônico. Por que aconteceu aquilo? A pergunta que a gente pode fazer para o texto, né? Então, o que está implícito? O pecado de Israel, da idolatria.
o pecado do povo de Deus, sempre se voltando para outros deuses, abandonando o Senhor, e o Senhor mandando profetas sobre profetas e mais profetas, e dizendo as coisas que iam acontecer, né, fazendo com que o povo voltasse atrás, se dedicasse realmente ao Deus de Israel, ao único Deus, mas o povo continuou na prostituição e na idolatria. E veio então esse tempo de juízo, né? Deus está aqui permitindo que essas coisas terríveis aconteçam, é um tempo realmente em que o Senhor tirou a sua mão e permitiu que os babilônios então viessem para corrigir Israel. Foi um tempo muito complicado, muito difícil. E aqui estão esses irmãos. Posso até pensar que esse salmista, coitado, continuou fiel ao Senhor e teve a sensibilidade naquela situação dos babilônios com sarcasmo, cinismo. Canta aí uma música de Deus, né? Quando a gente está caído por baixo, quando o pecado realmente nos pega e nos joga no chão e nos faz escravos, como zombam de nós, não é verdade, irmãos? E era sarcasmo, os babilônios pediam, canta aí uma música do seu Deus, né? Como a Escritura, o Novo Testamento, diz assim, onde está Deus? Né? Como que onde está seu Deus quando acontecem essas coisas difíceis, né? A zombaria que vem sobre nós. E ali, veja como nós podemos cantar a música de Sião, estando nessa terra estranha. Um lugar, Babilônia. Eles pensavam, a adoração é no templo, e o templo foi arrasado, destruído, os muros foram derrubados, colocaram tudo no alicerce, não ficou pedra sobre pedra em Jerusalém. Eles foram muito maus, né? Mataram as grávidas, né? Jogaram as crianças contra as pedras. É o relato, se você ler o Salmo inteiro, a reclamação e o sofrimento. Foi um tempo muito duro. Nabucodonosor foi cruel, deixou a cidade realmente destruída. Hoje pela manhã, nós pregamos sobre os problemas enfrentados por Neemias, a crise dentro da crise. E aí Deus tinha um propósito. Neemias está, nessa época, já voltando para reconstruir Jerusalém. Mas foi um tempo muito duro, muito sofrido. Então, como podemos cantar a música de Deus estando aqui, tão distante de Jerusalém, tão distante do templo, sem o templo em terra estranha, sem o templo? Que saudade do templo, não é verdade, irmãos? Nós que estamos dentro dessa pandemia, vejo tantos irmãos falando da saudade, agora mesmo, para a celebração do Dia do Pastor, das felicitações que recebi, que trocamos, quantos irmãos com saudade de estar junto, poder abraçar. Eu mesmo vi todas aquelas crianças nos vídeos, como mudaram. Eu gosto muito das crianças, gosto de abraçar, de brincar, ver como estão crescendo, as meninas tão lindas, que empolgação, né? Os garotinhos já cantando, louvando, conversando, desenvolvendo, né? Que graça. Então, que saudade, né, que dá a gente poder voltar para o templo, né? Esse é o lugar do cristão. Na comunidade, na comunhão, o Novo Testamento, não deixem, o Novo Testamento diz isso, não deixem de vos reunir, não deixem de participar do culto público, da consagração. Mas nesse tempo nós estamos sofrendo, né? Não podemos estar ali. Estamos, de certa forma, escravos desse vírus, presos, mas com dias contados. Há um propósito de Deus, logo sairemos disso. Mas essa saudade, o pensamento, eles choravam, aquelas lágrimas grossas, lembrando do passado. Certo, espiritualmente, aqui está implícito também a questão do pecado, não é? Porque você pode lembrar dos tempos em que você esteve longe do Senhor, que não servia ao Senhor, os tempos de pecado. E alguém pode lembrar também dos tempos em que viveu toda a graça de Deus e hoje está escravo do pecado. Hoje, podemos dizer, como diz o nosso texto aqui, para fazer a referência, que eles penduraram suas violas, né? Penduraram as harpas no salgueiro, ou seja, não podiam mais adorar a Deus, perderam o vício de adorar, perderam a condição de adorar a Deus. E aqui nos faz lembrar de muita gente boa de Deus, que possivelmente possa estar aqui comigo agora, ou vá assistir essa mensagem em algum momento diferente,
mas gente que já esteve ali no altar louvando o Senhor, gente da música especificamente, porque o tema aqui tem muito a ver com louvor, com música, e eu sei que os músicos são muito atacados pelo Satanás, né? Porque a música é uma coisa que está muito ligada a Deus, os louvores são coisas que vão acontecer ainda nos céus. Coisas de tudo que temos aqui, o que eu sei é que o que vamos praticar no céu e que tem na terra é louvor, é música, é adoração. Os anjos já fizeram adoração, né? Demonstram que cantaram louvores quando o Senhor Jesus Cristo chegou a esse mundo naquela noite, coral de anjos. Uma coisa eu sei que vai ter no céu, e é música, a mesma música que temos aqui, música é uma coisa de Deus. Então, Satanás quer matar mesmo os músicos, ataca os músicos de uma forma tremenda em todas as igrejas, não possivelmente. Posso estar falando de alguém que pendurou a viola por conta de erro do pecado, foi vencido pelo mal, se deixou enganar, e às vezes, como posso cantar a música de Deus estando em terra estranha? A terra estranha, evidentemente, aqui falando espiritualmente, não é um lugar geográfico, não é a Babilônia. Mas a Babilônia espiritual é essa terra estranha. É uma circunstância em que nós fomos envolvidos. Quem sabe se o salmista anônimo aqui, de Salmo 137, continuou um servo fiel a Deus. Está chorando ali, lembrando de Jerusalém, porque ele tinha boas memórias. E foi envolvido naquele cativeiro, naquela escravidão, por conta de erro dos reis de Israel, das lideranças que não adoraram o Senhor, que se voltaram contra o Senhor, adorando ídolos, idólatras. Então, muitos de nós somos também colocados em situações adversas, não por conta dos nossos erros, nossos pecados, mas por conta dos erros que outros cometem, daqueles que estão ao nosso redor, e nós entramos em cativeiro, e nós entramos em terra estranha. Então, uma terra estranha pode ser a circunstância em que nós nos encontramos agora. Como nós vamos cantar a música de Deus? Como vamos louvar o Senhor estando nesse estado de escravidão, nessa condição que nos encontramos hoje, longe de Jerusalém, longe de Deus? Que dor, que choro. E é possível que alguém esteja com saudade desse tempo. E é para essa pessoa que eu quero dizer. É possível que alguém esteja nessa terra estranha por conta de circunstâncias adversas, acidentes, as agruras da vida, doenças, enfermidades, mortes. É possível que alguém esteja lá sentado hoje, nessa condição espiritual, sentado à beira do rio da Babilônia, chorando sem poder entoar os louvores de Sião. Que tristeza, que dor. E eu tenho percebido muito disso. Conversava agora com o pastor um pouco antes de entrar na transmissão, e quantas famílias, quantos cônjuges, quantas famílias sendo destruídas, cônjuges traindo, pessoas amarguradas, sofridas, né, abandonadas. Quanta mudança, quanta dor, quanto choro. E nós estamos envolvidos e sofremos com os nossos irmãos, com o nosso próximo, choramos com os que choram, e temos feito isso mais do que nos alegrar com os que se alegram nesses últimos dias, irmãos, tempos difíceis. Então, como podemos entoar a música de Deus estando nessa terra estranha? E eu estou dizendo, essa terra estranha não é um lugar geográfico, físico, mas uma condição em que somos colocados. Mas eu diria, o Senhor tem um projeto. Foram 70 anos que Israel ficou cativo ali dos babilônios, mas depois eles voltaram, reconstruíram e recomeçaram. Não necessariamente podemos perder a nossa esperança, de forma nenhuma. Não podemos ficar sentados à beira do rio da Babilônia, não podemos ficar sentados, acomodados nessa circunstância espiritual em que nós nos encontramos hoje. Você não pode continuar assim. Você precisa voltar a pegar os seus instrumentos, o seu dom, aquilo que Deus te entregou para abençoar. Quando você lembrar do que você já fez, daquilo que você já recebeu graça de Deus, não pode ficar conformado e deixar de entoar louvores a Sião. E a proposta dessa minha mensagem de hoje é essa. Falar para você, alguém que espiritualmente está lá, sentado à beira do rio da Babilônia, espiritualmente está lá nessa circunstância, né, nesse lugar
que é um lugar espiritual, um lugar de dor, de choro, de angústia, só trazendo à memória aqueles dias fantásticos que foram vividos. Eu quero dizer a você, esses dias podem voltar. Os seus dons podem voltar a estar a serviço do nosso Deus. E a minha esperança e o motivo desta mensagem, a minha oração ao Senhor para trazer essa mensagem neste dia, nesse momento, conversar com você, é para dizer isso a você. Se você está nesse lugar, nessa terra estranha, sem poder louvar o Senhor, chorando e triste, você nutra uma esperança. Nós sabemos que quando o salmista escreveu, ele não tinha esperança, não sabia o que ia acontecer. O tempo do Senhor já estava delimitado, foram 70 anos, e tudo voltou. E o Senhor abençoou de novo, e o Senhor deu uma nova oportunidade. Levantou homens, levantou obreiros, levantou guerreiros, e assim eles puderam voltar o louvor de Sião, o louvor ao nosso Deus. E essa é a palavra que eu queria deixar com você hoje. Não fique aí, sentado à beira desse rio da Babilônia, desse lugar de mal que você se encontra. Não aceite, não continue sofrendo por conta, possivelmente, dos erros que você mesmo cometeu, mas talvez você não tenha cometido erro nenhum e foi absorvido por problemas e erros dos outros, de uma circunstância, como disse. Esse lugar, essa terra, onde nós não podemos mais louvar o Senhor, essa terra estranha, é esse lugar de conflito, de dor, de choro, é essa Babilônia espiritual que às vezes colocam a gente e nós nos encontramos por conta de situações das mais adversas. Então, hoje, em nome de Jesus, eu queria orar com você e orar a Deus e pedir ao Senhor que pegue essa palavra, essa mensagem, da forma mais simples que estou tentando transmiti-la, e dizer para você que você pode voltar a entoar os cânticos do Senhor, que é tempo de restaurar-se com o Senhor, de voltar a colocar os seus dons à disposição de Deus e do reino de Deus. Você pode sim levantar-se, enxugar sua lágrima e ter esperança, porque foi para isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio, para levantar, para ajudar e para perdoar os homens dos seus pecados. Por isso, Jesus Cristo é o nosso Deus amado, é o Deus da reconciliação, é o Deus que enxuga as lágrimas, é o Deus que cura as enfermidades, é o Deus que dá nova chance. Quando falei, como posso entoar o cântico de Sião estando nessa terra estranha, nessa terra distante? Né? Obviamente, quem ouve essa palavra de alguém que está caído e sofrendo, vai logo lá na parábola do Senhor Jesus Cristo a respeito do filho pródigo, né? Em terra distante, comendo comida de porcos, desejando comer comida de porcos, né? Se alimentando de imundícias, abandonado, sentado e lembrando das coisas maravilhosas que deixou no caminho, que ficaram para trás. Então é tempo de levantar-se, tomar o seu instrumento, pega a sua harpa que está lá no salgueiro e volta para o Senhor. Ele recebe você e te abençoa. O Senhor tem um projeto para o seu povo, o Senhor tem um projeto para você também, e você sabe que foi chamado para isso. Que Deus te abençoe, que Deus use essa palavra para motivar a você a cantar e voltar a louvar a Sião, voltar a trazer os cânticos de Deus e colocar na sua vida e na sua alma, que você seja motivado por isso, pelo Espírito Santo de Deus, é o desejo do meu coração. E para isso eu quero orar agora. Encerrando a minha palavra, quero orar por você especificamente. Você, essa palavra falou alguma coisa no seu coração? Se falou, é porque o Espírito Santo decidiu que essa é a palavra para você hoje, para motivar você. Você está sentado à beira de um rio da Babilônia, espiritualmente falando, está longe, em terra distante, colocado nessa circunstância de sofrimento, está sofrendo sarcasmo, estão rindo e se aproveitando da sua fraqueza nesse momento. Você está sendo objeto de chacota e de escárnio. Então, cessou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é chamado para voltar à adoração e a cantar os cânticos de Sião. Restaure-se com o Senhor. Levante,
tome a sua harpa, tenha esperança. Vamos orar. Pai, eu te dou graças porque Jesus Cristo veio justamente para nos restaurar com o Senhor. Não importa a circunstância, a adversidade que nos encontra pelo caminho, os erros que nós cometemos, os erros que outros cometeram e nos envolvem em sofrimento e fazem derramar nossas lágrimas, as enfermidades, as doenças, as dores deste mundo. Ó Senhor, que essa palavra, esse tema que o salmista colocou de forma tão maravilhosa, abrindo o coração, trazendo à memória as coisas boas que ele viveu e desejando que estivesse ali no Templo de Jerusalém para cantar os louvores do Senhor. Eu peço que esse meu irmão, essa pessoa que está ouvindo a nossa palavra, pelas rondas aqui do Wi-Fi, que está recebendo essa mensagem do Senhor, que seja a mensagem do Senhor, não a minha palavra, não do meu intelecto, mas a tua palavra viva, que restaura, que o Espírito Santo possa falar alto ao coração de cada um, que o louvor do Senhor possa voltar a esta vida, que possa se sentir realmente útil com o Senhor, perdoado pelo Senhor, corrigindo todos os erros e voltando para a Sião espiritual. Esse é o desejo do meu coração, Senhor, tu sabes. E eu peço que o Senhor alcance a cada um desses com essa graça, que levante o caído, que bote a música de novo na boca, nos dedos daqueles que um dia experimentaram a graça e a bênção do Senhor, que possam voltar àquele lugar de alegria, que possam verdadeiramente, com alegria, voltar a louvar o Senhor. É a minha oração e a faço humildemente em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje o culto vai ser encerrado de uma forma diferenciada. Temos um vídeo, uma surpresa, acredito, uma homenagem, não é? Imagino a mim e aos pastores da nossa igreja e aos pastores que possivelmente possam ser alcançados com essa mensagem. Então, até o nosso próximo encontro, uma excelente semana para você. Preservem-se, não esqueçam de toda a segurança para evitarem essa enfermidade terrível. Então, até mais, uma excelente semana. Que
faz meus olhos